Amados, vamos continuar meditando na Palavra de Deus. Meditando na Palavra de Deus, hoje no versículo 8, o Evangelho segundo Jesus Cristo, conforme o relato de João, no capítulo 11, hoje no versículo 8. No versículo 8, onde diz assim: Estes disseram, estes quem? Os discípulos. Estes disseram: Mestre, há pouco os judeus tentaram apedrejar-te, e assim mesmo vais voltar para lá? Os discípulos deram essa resposta para Jesus, né? E essa resposta que os discípulos deram para Jesus foi a resposta mais óbvia do mundo, não é? E ontem a gente estava falando sobre as circunstâncias que Deus muda conforme a sua vontade. Um dia Deus mantém a luta e a prova que nós estamos passando. No outro dia Deus muda de ideia e resolve resolver. E resolver é ótimo, né? Mas Deus resolve aquela situação que nós tanto estávamos pedindo, tanto estávamos suplicando. Deus muda de acordo com a sua própria vontade. Um dia apraz ao Senhor fazer uma coisa, outro dia apraz ao Senhor fazer outra coisa. E eu disse ontem que isso deve nos encher de esperança, nos encher de alegria e de esperança e de fé, e não de ser motivo de desanimar. Na tua luta, na tua prova, não desanime. Deus muda do jeito que lhe apraz, do jeito que lhe agrada mudar, na hora que lhe agrada, segundo a sua sabedoria. E aqui vem um pouco do nosso pensamento, que foram os pensamentos dos discípulos, né? E qual foi o pensamento dos discípulos? Mestre, né? Eu acho que você não está sabendo direito o que você está falando, né? Mestre, é interessante, né? Mestre, eu não acho que você está fazendo direito. Não faz sentido, né? Você chamar alguém de mestre e mesmo assim dizer para o mestre que o que ele está fazendo não está certo. Ele não é o mestre, né? Mas o mestre aqui estava recebendo uma certa desconfiança pela parte dos discípulos, porque para os discípulos aqui esse mestre estava meio desmestrado, né? Esse mestre estava meio sem saber direito o que estava fazendo, né? Porque eles falaram: olha, o que você está querendo fazer é loucura, a gente acabou de sair de um lugar onde o Senhor estava para ser apedrejado, você vai voltar para lá, né? E meus irmãos, não tem nada aqui diferente da minha e da sua vida, absolutamente nada de diferente. Às vezes a gente chega para Deus e fala: mestre, você não me tirou daquele lugar, agora você vai me pôr aqui de novo, o que o Senhor está fazendo, né? A dúvida, a desconfiança, a dúvida no sentido de desconfiança, ela surge nos nossos corações. Ela é natural surgir nos nossos corações. Essa dúvida, essa desconfiança, ela gera reticência. Ela gera uma certa dificuldade de caminhar no caminho da vontade de Deus, né? E essa era a pergunta dos discípulos, né? O que o Senhor está fazendo não faz sentido. Não faz sentido. Pois bem, meus irmãos, essa é a hora que a gente deve deixar a palavra de Deus iluminar o nosso coração. Porque Deus não precisa fazer sentido para nós em todos os momentos, né? A fé faz sentido. Jesus histórico, ele existiu. Jesus histórico ressuscitou. O Espírito Santo desceu sobre a terra, e a maior prova de que o Espírito Santo desceu sobre a terra é a nossa presença aqui hoje como igreja. A existência da igreja pelo poder do Espírito Santo é a maior prova cabal
de que Deus desceu para essa terra na forma de Cristo Jesus, ressuscitou, mandou seu Espírito Santo, e por mais que a igreja fosse dizimada ao longo da história, ela triunfou. E nós estamos aqui hoje como prova cabal de que a igreja não para de crescer, a igreja não para de triunfar, o reino de Deus não para de se expandir, e nós estamos aqui como prova cabal da existência de Deus e de Jesus e do Espírito Santo. Isso faz sentido. A fé, ela é tangível, ela é real, ela faz sentido, e é assim que nós devemos caminhar. Mas tem hora que na nossa vida não faz sentido para o nosso eu, não faz sentido para a circunstância que nós estamos vivendo. Tem hora que naquele momento a fé não faz sentido, a conta não fecha, o sofrimento é maior do que a recompensa, né? O ego grita mais alto do que a glória do Senhor Jesus, né? A nossa vida nesse momento sofre mais, o sofrimento fala mais alto do que Jesus, o sofrimento fala mais alto do que o Senhor. E é nessa hora, meu irmão, minha irmã, que a gente tem que deixar o Espírito Santo de Deus ministrar nos nossos corações, e que o Espírito Santo de Deus esteja ministrando no meu e no seu coração, naquelas coisas que não fazem sentido, naquelas coisas que parecem que estão fora do lugar, a gente possa simplesmente se submeter ao Mestre e obedecer humildemente ao Mestre e receber do Mestre a ordem, segui-lo sem duvidar, segui-lo sem um questionamento, né, com falta de confiança, né, mas segui-lo de todo o nosso coração, segui-lo com firmeza, né, firmes na fé, né? É isso que eu quero que o Espírito Santo de Deus ministre no meu coração, ministre no seu coração, né? Você está passando por uma luta, você está passando por uma dificuldade, você está cansado, né? Você está, né, passando por uma situação que não tem solução, e é aí que Deus vai fazer um milagre na minha e na sua vida. Glória a Deus. Amém? Amém. Graças a Deus. Amém.